Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: Não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom. Porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: Terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe: Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Pois eu vos declaro: a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram, e pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu:
Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra que nós vimos de Lucas, capítulo 19. Nós vimos no capítulo 18 que o Senhor Jesus, ele entrou em Jericó. Na entrada de Jericó, ele teve um encontro com aquele cego de Jericó, né? E onde ele deu o poder de cura e curou aquele cego de Jericó. E aí o Senhor Jesus entrou em Jericó. Na entrada de Jericó, ele entrando em Jericó, o texto diz que havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos e era rico, né? E esse homem, que era nessa posição de chefe do publicano e rico, ele procurava ver Jesus, mas ele não podia, porque a multidão, né, se colocava na frente dele e ele era de pequena estatura. O que ele fez para ter a visão do Senhor Jesus? Ele subiu numa árvore, e da árvore ele podia ver que Jesus havia de passar por aquele lugar onde ele estava. Querida, aqui nós temos uma orientação de ordem espiritual nesse contexto em que Zaqueu estava vivendo, querido. Aqui nós estamos vendo um homem, né, que, pecador, lutava na vida. Nesse lugar da vida, ele conseguiu um lugar de destaque. Ele era chefe dos publicanos. Publicano, querido, na época do Senhor Jesus, eram homens que eram funcionários do Império Romano, que cobravam impostos da população, assim como Mateus, né, também tinha essa função. Só que Zaqueu, ele era chefe desses homens. E geralmente esses homens, como ainda hoje é isso, né, essas pessoas que têm uma posição de governo, de posição, só que essa posição dele de governo, ali de representante do Império Romano, de determinar os impostos sobre a vida dos povos, ele era ladrão, ele retinha o dinheiro com ele cobrava a mais, né? Então ele desviava o dinheiro do governo para o bolso dele, e com isso ele era rico, ele era um pecador e odiado pelo povo de Deus, né? Pelos religiosos, porque era roubado por esse Zaqueu. Então Zaqueu, primeira condição dele, rico, pecador e odiado pelos homens. E ali, queridos, nessa posição, Zaqueu, ele não conseguia ver Jesus, porque, como diz o texto, havia uma multidão que pedia dele chegar até Jesus. Primeiro pela estatura dele e depois pela multidão. Essa multidão são um obstáculo na nossa vida. Porque quando nós estamos numa posição de pecado, que nós nos afastamos de Deus pelo pecado, acontece esse obstáculo que impede que nós chegamos na presença do Senhor Jesus. Nós vimos na história que nós vimos no capítulo 18 de Lucas, a respeito daquele homem rico, que queria seguir o Senhor Jesus, mas ele não conseguiu seguir, porque o coração dele estava voltado para as riquezas dele. Esse é um tipo de obstáculo que impede as pessoas de chegar até o Senhor Jesus. Aqui nós estamos vendo uma outra condição na vida de Zaqueu, um obstáculo que impedia dele chegar até o Senhor Jesus. No caso aqui, era a condição de vida dele de pecador, de cobrador de impostos e da riqueza dele também, que impedia ele de chegar ao Senhor Jesus. Mas existia nele, querido, um coração.
Porque embora o homem seja pecador, e a gente pode falar isso com muita propriedade, porque nós vivemos no passado uma condição como essa, né? Não de riqueza, mas de pecado, né? E nessa condição de pecado, embora você viver no deleite da vida, de realização dos desejos da sua carne, existia dentro do coração do pecador, assim como no coração de Zaqueu, uma necessidade de ver Jesus, de querer coisa melhor. No espírito do homem, embora com todo o deleite, com toda a riqueza do mundo, ele quer ter a explicação para a vida dele, porque nós não temos o homem numa condição natural, né, só batalhar pelas condições da carne, ele é infeliz, porque ele não se completa, porque ele foi feito, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Se ele não se realizar com um homem espiritual, ele vai ser fadado à tristeza, né? À angústia, assim como Zaqueu estava vivendo. Ele queria ver o Senhor Jesus, porque o coração dele faltava, precisava ter esse encontro com o Senhor Jesus. Ele se esforçou, mediante os obstáculos da vida dele, ele se esforçou. Imagine um homem rico, chefe de publicano, subir numa árvore. Primeira condição dele, querido, foi essa, dele se humilhar. Ele se humilhou fazendo esse gesto. Ele não foi um gesto qualquer. Para ele subir numa árvore, ele teve que romper barreiras dentro dele. E assim tem que ser com nós. Nós temos que romper barreiras com nós. Nós temos que romper situações para nós chegarmos na presença do Senhor Jesus. E foi isso que Zaqueu fez. Ele rompeu essa barreira. Ele se humilhou no meio daquela multidão. Ele, que era um homem líder, chefe, ele se humilhou quando ele subiu naquela árvore, mostrando a condição dele de pequeno e a condição dele de ver o Senhor Jesus, querendo um conserto na frente do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor Jesus pede para nós nos humilharmos na presença dele. E foi isso que Zaqueu fez. Ele se humilhou na presença do Senhor Jesus e subiu na árvore. Mas isso não ficou oculto para o nosso Deus. Isso é que é poderoso. O Senhor Jesus, no meio de toda aquela multidão, viu a necessidade do coração daquele homem. E embora visto no lado externo dele, no exterior dele, essa condição de um homem mau pela posição que ele ocupava, mas o Senhor Jesus olhou o coração dele, que na hora que o Senhor Jesus passava por aquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Que coisa maravilhosa, querido. Como é que Deus, como nosso Deus é maravilhoso. Ele vê o coração. Naquilo que todo mundo achou que ia passar despercebido, naquilo que ninguém ia olhar. Ele viu. O Senhor Jesus viu aquele homem, porque viu o coração dele, não viu a condição dele, não viu que ele era rico, nada disso. O Senhor Jesus não estava olhando isso, mas viu o coração dele. Viu que ele tinha um coração precioso. Viu que ele tinha um coração que precisava dessa mudança, que precisava dele para mudar. Assim como nós, querido. Nós precisamos do Senhor Jesus para nós mudarmos. Nós temos que mudar a nossa atitude, mudar a nossa maneira de agir, mudar a nossa maneira de ser. Nós temos que... E o Senhor Jesus nos dá essa oportunidade. Você ainda tem essa oportunidade. Nós vivemos ainda no tempo da graça, né? E nós temos a oportunidade de fazer essa mudança agora. E aí foi o que aconteceu. Zaqueu desceu depressa e recebeu o Senhor Jesus alegremente, porque o coração dele era isso. Ele sentiu ali a presença de Deus, sentiu a honra de ter como hóspede o autor da vida, o Senhor do Senhor. Imagina a honra que esse homem recebeu. E ele demonstrou isso alegremente. Mas as pessoas olharam isso e murmuraram, né? Murmuraram por ver essa condição de o Senhor Jesus ser hóspede de um homem pecador. Mas eu quero te dar uma boa notícia, querido. Graças a Deus, o Senhor Jesus está com nós, pecadores. O Senhor Jesus deixou o justo para estar conosco, na nossa casa, na nossa vida, dando a oportunidade de nós mudarmos. Graças a Deus, querido. Nós somos os gentios, os escolhidos, para ter essa oportunidade. Ele está com os pecadores. O Senhor Jesus está com os pecadores, querido. Ele deixou os justos para viver essa condição. Ele disse: olha, eu vim
para os pecadores, eu vim para os doentes, aqueles que precisam de cura. Que bom que o nosso Deus fez isso conosco. Que bom, nos deu a oportunidade de nós sararmos, de nós sermos curados da nossa condição pecaminosa, assim como Zaqueu, querido. Ele teve essa oportunidade, recebeu na casa dele um hóspede ilustre que tinha nas mãos o poder do céu e da terra para transformar a vida dele. Assim é conosco, querido. Nós temos essa oportunidade dessa mudança poderosa em nossas vidas. E aí, então, nós vemos aqui o Senhor Jesus ali tendo recebido, embora o mundo criticando, não importa o que as pessoas falem, não importa, o importante é o teu coração voltado para esse Deus maravilhoso, querido. Não se importa com a voz do mundo, nós temos que olhar a voz de Deus em nosso coração, nós temos que olhar a palavra de Deus, que é uma palavra que cura, que sara, que tem a misericórdia, que tem a bondade, que tem a benignidade, que tem a longanimidade, tem o amor. Isso é que é importante para nós. O que as pessoas falam, o que o diabo está falando, não tem importância para nós, porque não vai mudar nada em nós. O que muda é a autoridade do Senhor Jesus na nossa vida. Isso é que muda. Por isso o Senhor Jesus disse, ó, não temas o homem que possa tirar a tua vida. Tema a Deus, que além de tirar a tua vida, pode te colocar você no inferno. É essa condição que nós temos que entender. É isso que o Zaqueu fez, querido. Ele não se incomodou com a crítica das pessoas. Ele já estava na bênção. A casa dele foi escolhida. Ele foi escolhido. Assim é nas nossas vidas, querido. Quando o Senhor Jesus se dispõe a bater na porta, você abre. E você abre para que Ele possa cear com você. E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo possa cear com você nessa palavra maravilhosa no seu coração. E aí então, o que aconteceu? Quando Zaqueu teve essa revelação, o entendimento, né? Porque ele era cego, ele estava no pecado. Quando ele teve entendimento, o que é salvação, ele virou para o Senhor Jesus e disse, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Querido, olha só o que é salvação, querido. Quando Deus salva o homem, olha o que esse homem faz. A proposta dele, dá metade dos bens dele aos pobres. Quem é que faz isso hoje, querido? Que quando alcança a salvação faz isso? Quem é? Pelo contrário, o que nós estamos vendo no mundo religioso é as pessoas se multiplicarem e fazer 4 vezes mais para si, não para os outros. Para si. Mas não é essa a vontade de Deus. Não é isso que Deus trouxe do reino do céu para nossas vidas. Nós estamos vendo aqui a postura de um homem que alcançou a salvação. Ele deu metade da riqueza que ele tinha alcançado aos pobres e a outra metade ele se propôs a restituir a qualquer pessoa que ele tenha defraudado e dar 4 vezes mais daquilo que ele defraudou. Nem os juros, nem a poupança rende mais do que isso, querido. Nem a poupança. Ele deu um rendimento para aquelas pessoas que tinham defraudado que só Deus pode dar. Só Deus pode dar de 4 vezes mais, querido. Isso é o poder de Deus na vida de um homem que traz a salvação. A bênção que traz para a vida do homem, né? E quando o homem recebe a salvação, é essa bênção que ele é. É essa bênção na vida das pessoas. Não de tirar, mas de oferecer. Querido, na lei de Jesus, na lei de Cristo, importa dar mais do que receber. Não é dar e dar, é dar, querido. Não é para si, é oferecer. É esse que é o reino dos céus, querido. O reino de Deus estabelece isso na vida dos homens. Quando Zaqueu determinou isso, demonstrando a bênção que ele tinha da salvação, que não tem preço, querido. A bênção da salvação não tem preço. E aí ele reconhecendo o que é o Senhor Jesus na vida dele, ele se tornou uma bênção para a vida das pessoas. E aí então o Senhor Jesus olhou e disse, hoje veio a salvação para essa casa, pois também este é filho de Abraão. Querido, é essa determinação. Zaqueu era filho de Abraão, tinha descendência judaica, ele tinha o conhecimento da palavra de Deus, só que ele não tinha fé no coração dele, querido. Quando ele determinou
quando ele entendeu o que significa Jesus, mediante a palavra, mediante o ensino dele, mediante o evangelho que o Senhor Jesus anunciou, esse homem entendeu. E ele então mostrou qual é a manifestação da fé na vida de um homem. Nós temos que entender, querido, porque o Senhor Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto. Como é que você vai saber que uma árvore está trazendo salvação e quando está sendo profeta, falso profeta, quando vem pelo engano? Querido, é isso. A salvação, há uma deliberação de ser bênção na vida das pessoas, e você não tirar, mas você dá para a vida das pessoas, e você oferecer, né? O maior abençoa o menor, não é o contrário, né? No reino do céu, é o maior que abençoa o menor. Então, nessa dimensão de oferecer a bênção, né? E as pessoas receber a bênção, como o Zaqueu demonstrou, o Senhor Jesus disse, ó, a salvação entrou nessa casa, porque também é filho de Abraão. O que é filho de Abraão, querido? É a dimensão da fé. Abraão é o pai da fé, porque ele foi o primeiro a ter fé na palavra de Deus. Ele foi o primeiro homem na vida, de todo o contexto de terra e relação, né, com o homem. Abraão recebeu a promessa porque ele creu na palavra de Deus. Quando Deus falou com ele, ele creu nessa palavra e andou conforme a palavra de Deus. Ele andou. Essa é a dimensão que nós temos que ter, querido. Nós temos a chamada de ser filho de Abraão, ser filho da fé. É você crer nessa palavra e andar em conformidade dessa palavra. E o Senhor Jesus diz, ele conclui, porque o Filho do Homem, ele estava falando dele, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Graças a Deus! Graças a Deus nós temos o Senhor Jesus conosco. Ele que veio para salvar e para buscar o que se havia perdido. Graças a Deus. Me regozijo muito com isso, querido. Porque até então eu vivia uma condição de religiosidade, condenado pelos homens e vivendo numa situação que eu não teria salvação nunca, porque eu não tinha condição de cumprir os 10 mandamentos. O mundo não dava, permitia para isso, porque a questão não é nem de cumprir os 10 mandamentos, a questão é de meu coração não ter voltado. Quando eu entendi o que significa salvação, assim como Zaqueu entendeu o que significa salvação, que é a presença de Jesus no teu coração, e você voltar à mudança interior, não exterior. O exterior vem como consequência daquilo que é no teu coração. O Senhor Jesus diz que a boca fala aquilo que está em abundância no coração. Então, o que está em abundância no coração é que determina o fruto que é dos nossos lábios, o fruto dos nossos lábios, o fruto da nossa atitude. Qual é o que move a minha vida? Qual é a motivação? Qual é o caráter da minha vida? Qual é a posição? Qual é o passo que eu tenho que dar? Tem que vir do meu coração, querido, a presença do Espírito Santo no meu coração. Não para me apresentar diante da multidão, para saber o que as pessoas pensam a meu respeito. Não, querido. O que eu quero, a determinação que nós temos que fazer, querido, é o que é agradável a Deus, aquele que olha o seu coração, não o juízo das pessoas. É isso que Zaqueu, a história de Zaqueu nos traz, querido, o entendimento disso. Porque em seguida o Senhor dá um exemplo a respeito disso, do que significa salvação e qual é o fruto que nós temos que dar. Porque ele diz o seguinte, ele dá uma parábola, ele diz, ó, contando essa parábola, ele diz, havia perto de Jerusalém, um certo homem, ele diz, ó, estava perto de Jerusalém e contou essa parábola. Um certo homem nobre partiu da sua terra e foi para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E tomando os 10 servos, né, deu-lhes 10 minas e disse, negociais até que eu venha. Quando esses foi embora, os concidadãos, aqueles que estavam ali na terra, eles se rebelaram, eles odiaram essa postura dele ter ido e ter deixado os servos dele. E eles mandaram então embaixadores, informação de que não queremos mais que ele reine sobre nós. Quando ele saiu, falou, não queremos mais que ele reine sobre nós. E aconteceu que esse homem nobre voltou para essa terra. E chegando lá na terra dele, ele chamou os servos. E aí então ele foi tomar dos servos qual foi
o que ele fez com os talentos que ele deixou. Aí apresentou um servo que tinha recebido 10 talentos, falou, Senhor, eu recebi 10 talentos e produzi mais 10. E está aqui aquilo que o Senhor me deu e estou te apresentando mais outros 10 que eu negociei com esses 10 talentos. E aí o Senhor disse para ele, olha, muito bom, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Olha só o galardão que Deus dá. Né? Foste fiel no mínimo, mas eu vou te colocar numa posição de destaque, né? Muito mais proporcional. Né? Assim como Zaqueu teve a visão, ele restituiu 4 vezes mais daquilo que foi roubado. Essa é a visão do reino de Deus, querido. E é isso que o Senhor Jesus faz de nós. Né? Você foi fiel no pouco, mas Ele vai te dar 10 vezes mais daquilo que você pôde oferecer. E aí então chegou um outro. Senhor, o Senhor me deu, mas rendeu 5 minas. Está aqui as 5 minas que o Senhor que rendeu, além daquelas que o Senhor me trouxe. Aí o Senhor Jesus disse, ó, muito bom, servo bom e fiel. Fosse bom no pouco, vou te constituir para que você tenha sobre 5 cidades. Deu o galardão proporcional àquilo que ele rendeu. E aí chegou um outro, dizendo, Senhor, olha só o que significa a nossa palavra, querido. O que a boca fala e aquilo que está no nosso coração. Porque o último servo da parábola disse assim, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homens rigoroso, que tomas o que não puseste e secas o que não semeaste. Olha só a visão que esse homem teve. Porque o problema aqui, queridos, não é a multiplicação, não é naquilo que você tem capacidade de fazer. Porque o que te impede de você multiplicar uma graça de Deus, o que te impede de você multiplicar uma dádiva de Deus, é um coração julgador, um coração mau. É isso que impede. Foi isso que aconteceu aqui, porque esse último servo, o coração dele era mau. Que quando ele falou, ó, tá aqui que o Senhor me deu, eu guardei num lenço e estou te devolvendo, porque eu sei que o Senhor é um homem rigoroso, que toma o que não pus e seca o que não semeia. E aí então, o homem nobre virou para ele e disse, por que não pusesse, pois, esse meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Né? Por quê? Considerou, dizendo, pois eu vos digo, né, aquele que te se lhe é dado, mas o que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado. Isso, querido, diz respeito, o Senhor Jesus falou, ele diz aqui, que ele fala a respeito, olha, porque eu vou fazer, você mesmo está julgando. Mal servo, pela tua boca te jurei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei. Né? Porque então não puseste esse dinheiro ao juro? Né? Porque se você tivesse colocado no banco, eu teria recebido pelo menos o juro desse dinheiro. Quer dizer, o que significa isso, querido? Quando o nosso coração ele é mau, nós não conseguimos dar fruto. E essa incapacidade de dar fruto, querido, não deixa nem que o mundo, nem que as pessoas possam ser abençoadas e trazer algum juro daquela dádiva que Deus deu a você. E o nosso conceito, querido, nessa proposta que o Senhor Jesus traz aqui nessa parábola, querido, volta a reafirmar tudo aquilo que nós estamos ensinando, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado. Que a transformação da nossa vida, a relação da nossa vida com Deus, tem que ser de coração, querido. Tem que ser o nosso coração. Tem que ser a mudança, tem que ser de interior, não é exterior, querido. Não é atitude interior. Isso é a maneira que você entende aquilo que Deus traz para a sua vida. Em seguida, nós vemos a passagem que o Senhor Jesus passando de Jericó, ele estava a caminho de Jerusalém. Porque lá em Jerusalém ele sabia que ia ser condenado. E lá, então, ele, antes de chegar em Jerusalém, ele mandou 2 apóstolos ir adiante e passar por uma aldeia chamada Betfagé. Né? Ele mandou a pessoas ir até Betfagé
para que chegasse lá, trouxesse um jumento para ele, né? Ele falou, ó, lá tem um jumento que está preso, traz esse jumentinho, um jumentinho que nenhum homem ainda montou. Soltai e ele trazei. E se alguém argumentar, perguntar por que você está fazendo isso, você diz que o Senhor há por mister naquilo, o Senhor precisa disso. E aí então, esses dois homens que obedeceram à determinação do Senhor Jesus foram até a aldeia. E chegou lá e encontrou o jumentinho como o Senhor Jesus tinha dito. E desamarrou aquele jumentinho. Na hora que ele estava desamarrando, eles foram os homens perguntaram, os donos do jumentinho perguntaram, escuta, por que vocês estão fazendo isso? Eles falaram, porque o Senhor precisa. Deu exatamente a resposta que o Senhor Jesus tinha dito. Querido, como é importante nós andarmos nessa determinação, de nós ouvirmos a palavra e seguirmos, porque tudo vai ser conforme o Senhor Jesus disse, querido. Quando ele diz, vá e não peques mais, siga, querido, siga, porque é o melhor para a tua vida, né? Quando ele chegou para aquele homem que recebeu a cura, né, que estava ali, jazia no lago ali, né, e muito tempo aleijado, e esperando que a água movesse para ele receber a cura, o Senhor Jesus virou para ele e falou, olha, vá e não peques mais, e cuidado para que coisa pior não te aconteça. É esse cuidado que nós temos que ter, querido. Quando o Senhor Jesus nos dá essa determinação, nós temos que obedecer. Não importa o preço, né? Não importa a condição, né? de mergulhar nessa situação, né? O Senhor Jesus falou para que você não seja motivo de escândalo para um pequenino, é melhor você amarrar, né, uma corda no pescoço, atar numa madeira e se lançar no mar. Isso diz respeito de você se anular, de você se absorver, de você não querer aparecer, ficar quieto, fica preso em casa, não saia, mas não peque. Mas não peque, não desobedeça. Isso que Jesus está falando. Não seja motivo de escândalo, não seja motivo. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus dando ordem para os apóstolos e eles receberem essa ordem e acontecer exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. E então eles levaram o jumentinho para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, então, por que ele precisava desse jumentinho, querido? Porque existia uma palavra profética, de que ele entraria em Jerusalém, em cima de um jumentinho, e seria aclamado pelo povo de Jerusalém. Hosana nas alturas, Hosana aquele que vem em nome do Senhor. E aí se cumpriu, querido, a palavra profética. O Senhor Jesus subiu naquele jumentinho, e entrou em Jerusalém em glória. O povo todo aclamando ele, os apóstolos, vivendo um momento de glória, né? E o Senhor Jesus, então, nesse momento de glória, querido, que todos esperavam que ele fosse fazer um grande discurso, anunciando como uma posição política, como é que os homens de hoje fazem, quando eles são recebidos, aclamados pelo mundo, né? Eles sobem no pedestal e fazem um discurso para que as pessoas sejam elogiadas, para que seja aclamado pelo povo. Mas ao invés disso, querido, o Senhor Jesus teve uma outra visão. O Senhor Jesus, então, ali, sendo adorado, glorificado pelas pessoas, o povo dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, e paz do céu e glória das alturas, exaltando, dando a palavra profética, assim como foi anunciado pelos profetas. Os fariseus, os religiosos, ficaram com ciúmes, e chegaram ao Senhor Jesus e falaram, o senhor não está vendo, não está vendo o que está dizendo os seus discípulos? Repreende eles. E o Senhor Jesus disse, se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso é um ditado importante que nós todos dissemos, né? Todos nós temos o entendimento disso. Se nós não louvarmos a Deus, as pedras vão clamar. Querido, essa é uma verdade profética, que nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa geração. Nós não vamos deixar que nenhum ser inanimado faça aquilo que nós temos que fazer. Nós é que temos que fazer isso. Dar glória a Deus e hosana nas alturas ao nosso Senhor Jesus Cristo. É essa posição que nós temos que tomar. E aí então o Senhor Jesus entrou, querido, mas ele entrou em Jerusalém, como eu estava dizendo, não foi para subir no púlpito, no pedestal e estar sendo adorado pelos homens. Pelo contrário, a conduta dele foi de chorar. Sabe por quê? Porque ele teve uma visão do futuro. Ele viu que aquela cidade
Não era aquilo ali. Aquilo que ele estava no futuro, o significado daquilo que estava acontecendo era de dor, era de desprezo, era de isolamento. Porque o tempo desse povo acabou na geração do Senhor Jesus. Ele chorou por isso. Porque ele já tinha anunciado que os profetas iriam até João Batista. Com a entrada do Senhor Jesus na vida dos homens, acabou a vida de profecia desse povo judeu, desse israelita. Acabou. Jerusalém ficou desolada. Até hoje está assim. E isso vai se cumprir até a volta do Senhor Jesus, porque a palavra diz que Jerusalém vai ficar desolada e vai sofrer desolação pelos gentios, até que eles digam, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, até que eles reconheçam o Senhor Jesus. Então, isso aconteceu e o Senhor Jesus chorou por causa disso. Chorou Jerusalém, né? Ele diz, né? Ah, se tu conheceste ao menos esse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberta a teus olhos. O Senhor Jesus viu isso, está encoberta a teus olhos, porque dias virão sobre ti em que teus inimigos te cercarão de trincheira e te sediarão e te estreitarão de todos os lados. Não é isso que está acontecendo lá, querido. Isso aqui não é uma palavra que está acontecendo. Depois ele diz, e te derrubarão, e a ti e teus filhos que de dentro de ti estiveram, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação. É isso que aconteceu, querido. E é isso que está acontecendo até hoje. Assim como aquele templo foi derrubado, não ficou pedra sobre pedra aquele templo, até hoje esse povo está desolado. Acabou o templo, nem tempo de adoração eles têm, querido. Acabou, porque houve a desolação nesse período. O Senhor Jesus chorou por isso, sabendo que eles iam passar por isso. E aí, então, diz a palavra que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrando em Jerusalém, ele entrou no templo e começou a expulsar todos aqueles que vendiam e compravam. Como até hoje isso existe, querido. No mundo religioso ainda existe comércio. Ainda existe comércio. O mundo religioso é determinado por essa questão da aquisição, de você vender a palavra de Deus, de você vender as dádivas de Deus. É assim, naquela época assim, hoje ainda é assim. E o Senhor Jesus chamou a atenção deles nesse sentido, porque está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste desta covil de salteadores. Querido, o Senhor Jesus mudou esse contexto. Graças a Deus o Senhor Jesus mudou. Porque essa casa de oração hoje, querido, não é mais templos construídos por mãos humanas. Essa casa de oração é o teu coração. Agora nós temos que tomar muito cuidado, querido, para que essa casa de oração, que é o nosso coração, não seja roubada por covil de ladrões e salteadores, que coloca dentro de nós a ambição, a avareza, o desejo de ganhar fortunas através da palavra de Deus. Lá, nós já sabemos que a palavra de Deus é grande fonte de lucro, querido. Só que para nós não. Para nós que temos o entendimento, a chamada do Espírito Santo, querido, para nós é motivo de salvação. E nós queremos, querido, trazer essa palavra para você nessa essência, nessa revelação que o Espírito Santo tem nos trazido para a nossa geração. Por isso que nós temos que entendermos ela, para que nós não sejamos levados por guias cegos que vão cair no abismo e vão levar muitos outros para esse abismo. Nós temos que ter cuidado para nós não seguirmos falsos profetas. Nós temos que estar atento a essa palavra no nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus diz, a minha casa é casa de oração. É isso que nós temos que fazer, querido. Que a casa, que é o meu coração, o teu coração, o meu espírito, o teu espírito, que é onde nós adoramos a Deus, em espírito e em verdade. É onde o Senhor Jesus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Essa é a casa de oração que o Senhor Jesus trouxe para nós gentios. Nós gentios vivemos isso. Nós temos que ter cautela para nós preservarmos isso, mantermos essa coroa da fé, nós não perdermos ela, para que a palavra do Senhor seja poderosa em nossas vidas. Querido, poderosa para nos levar para caminho de salvação, caminho de justiça, para que a glória de Deus seja manifesta em nossa vida e nós possamos dar esse testemunho do Senhor Jesus em nossas vidas, na nossa geração.
Eu quero fazer um convite de nós continuarmos nesse estudo amanhã, fazendo o estudo do capítulo 20 de Lucas, se assim Deus nos permitir.